precisem escolher linguiça ao invés de uma carne. Você acha que essa pessoa vai estar pensando em ser vegana? Olá, terráqueos! No vídeo de hoje, a gente vai reagir a um corte do Chavoso da USP lá no podcast Critique, falando sobre veganismo liberal, veganismo popular, soberania alimentar e reforma agrária, um assunto que a gente falou recentemente num vídeo ensaio aqui do canal, então eu quis trazer esse corte para complementar ainda mais esse assunto. Então, se você tá aqui e ainda não viu o vídeo do veganismo, eu vou deixar aqui o card para você assistir e assistir esse aqui depois, tá? E aí, quando você estiver assistindo, obviamente, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, aqui na tela tem o Pix, na descrição tem o link do Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros, como leituras radicais, receitas exclusivas, vlogs e muito mais. E é isso, bora lá? Então, por exemplo, questão do veganismo, que é uma outra coisa muito negligenciada dentro da própria esquerda, como eu disse, né? A questão LGBT, a questão do veganismo também é. A gente falou isso, inclusive, no vídeo do veganismo, quanto essa pauta vegana ainda precisava ser mais absorvida pela esquerda, né? Eu concordo bastante com o Chavoso. Porque parece que é uma grande idiotice de gente branca, playboy, né, rico, porque, veganismo é coisa de rico. Por que tem essa visão de que veganismo é coisa de branco rico? Porque a luta vegana liberal, que é a que as pessoas muitas vezes conhecem, é essa luta pra... eu quero ir no mercado e ter lá o hambúrguer vegano da Sadia. Eu quero ir lá no mercado e ter a marca vegana lá, o hambúrguer do futuro da Anitta. É o vegan washing, né, que a gente estava falando, que é essa lavagem de todo o significado do veganismo apenas para vender produtos veganos em empresas que muitas vezes não são veganas. É um veganismo liberal que só agrega ao mercado. Tanto que eu coloquei de capa nesse vídeo do veganismo esse hambúrguer do futuro da Anitta, porque é um dos exemplos mais escancarados desse vegan washing, né? Sabe, não é isso que eu quero, mano. A nossa pauta não é essa. Porque esse hambúrguer do futuro é 20, 30 conto, tá ligado? Realmente, a pessoa que compra um hambúrguer ali de 5, 4 reais, ela não tem a condição de comprar aquele hambúrguer. É fato. Mas o que... Aliás, existe um apartheid alimentício. Exato, né? Eu ia falar também sobre isso, né? Que o veganismo do qual eu faço parte, que é um veganismo popular e anticapitalista, ele tem como uma das suas principais pautas a soberania alimentar. Eu falei muito aqui hoje de reforma agrária, falei que a reforma agrária é uma dos caminhos para se enfrentar a fome, tá ligado? Porque é sobre cada um ter a sua terra, e na sua terra falar aqui eu vou produzir a comida que eu quiser, como eu quiser, vou plantar, vou colher, comida saudável, sem veneno, não vou ter que ficar dependendo de agronegócio, enfim, quem come carne, né? Vou ter que ir lá na prateleira pegar um hambúrguer que eu não tenho ideia de como isso chegou até a minha mesa, é um bagulho de péssima qualidade, péssimo para a saúde, cheio de coisas cancerígenas, hormônios e etc, etc, etc. Até você que quer continuar comendo a sua carne, você, né, se pudesse criar o próprio animal ali, seria outra coisa, né? Eu, como um vegano do movimento vegano popular e anticapitalista, eu não tenho as pessoas que comem carne abstratamente como inimigas. Eu não vou virar para uma aldeia indígena que pesca, que, enfim, para os camponeses que criam ali galinha, não sei o quê, e falar, eles são assassinos, são inimigos, comunidade de terreiro, né, também faz parte. Não é isso, gente. Nossa luta não é essa. A nossa luta é contra quem está no topo do sistema, influenciando tudo, que é o agronegócio. Exatamente. E eu fiquei sabendo um dado ontem que eu fiquei meio chocada, que... Bom, isso eu já sabia, né? Que a China é uma das maiores produtoras de suínos do mundo, né? E lá, gente, tem prédios e prédios onde você cultiva porcos. E aí, a maior parte do agronegócio brasileiro é de soja para alimentar esses porcos lá na China. Então, para a gente pensar em soberania alimentar, a gente necessariamente precisa falar de reforma agrária para a gente dar uma utilização melhor para a nossa terra brasileira, porque a maior parte das coisas que a gente cultiva na nossa terra são para exportação e não para alimentar a população brasileira. Então, a gente precisa dessa soberania alimentar para a gente se alimentar e se alimentar com comida de qualidade. Se alimentar e poder ter escolha, inclusive. Porque é isso. Esse apartheid alimentar, como eles estão falando aqui, faz com que, por exemplo, pessoas que não têm dinheiro para comprar comida precisem escolher linguiça ao invés de uma carne. Você acha que essa pessoa vai estar pensando em ser vegana?
tá conseguindo nem comprar a carne porque ela não tem dinheiro. Ela tá querendo comprar uma linguiça. Então, quando a gente pensa em veganismo, a gente tem que, primeiro, poder dar escolha para as pessoas escolherem serem veganas. As pessoas não estão tendo nem dinheiro para comer. Quanto mais saber que vai ser vegano, não vai? Então, a gente precisa de soberania alimentar e reforma agrária para a gente poder debater veganismo e especismo com a população. Não existe como a gente falar disso sem, nesse momento agora, onde a gente tem a maior parte das pessoas pobres em situação de insegurança alimentar, falar para elas pararem de comer carne e ser vegano. Não dá para ser assim. Então a gente precisa avançar, fazer reforma agrária, dar soberania alimentar para as pessoas, e aí sim, aí a gente pode entrar num debate de que a gente sim pode comer menos proteína, de que a gente, sim, não precisa comer carne todos os dias, que a gente pode ter uma alimentação com mais origem vegetal do que animal. Porém, no mundo que a gente está hoje, do jeito que a gente está hoje, é elitista falar isso para a população que passa por insegurança alimentar e que vive em zonas onde tem os desertos e pântanos alimentares, que a gente já falou aqui, onde tem pouca ou nenhuma oferta de alimentos in natura ou naturais. Falar de veganismo nesse lugar de que todo mundo precisa virar vegano, senão não vai resolver, e se você não tá virando vegano é porque você não quer o suficiente, é um discurso bastante elitista que a gente tem que tomar cuidado. É a grande indústria agropecuária. É ela que transforma a produção de animais numa produção industrial, que transforma animais em mercadorias que vão ser produzidas de uma forma absurda, de uma forma desumana, enjaulados em cubículos ali, sendo torturados, sendo mortos de forma cruel, sendo hormonizados e para crescer mais rápido e assim vai, tá ligado? Então essa indústria, essa grande indústria é diabólica, ela é um problema. E ela também, o agronegócio no Brasil, ele controla tudo. Controla a política, né? A maior bancada do Congresso é a bancada ruralista, mais de 300 deputados na Câmara dos Deputados. Então controla a política, controla a mídia, né? Então falei aqui, a Globo tá lá todo dia falando que o agro é tudo. A Globo e as outras também, né? A própria Band, que a gente citou aqui, a Band é de uma família de latifundiários, de pessoas do agronegócio, a família Saad. Então, controla a mídia, controla a política, controla a educação, controla a música. Qual é o estilo musical mais ouvido hoje? É o sertanejo, e é o sertanejo comprado e financiado pelo agronegócio, para exaltar o agronegócio. Tanto que hoje surgiu um novo subgênero, que é o agronejo. Eu tenho orgulho do meu Rio de Janeiro, do meu Rio-de, porque de um dos únicos estados do Brasil onde o sertanejo não é a música principal tocada. Assim, aqui no Rio de Janeiro, sertanejo não tem vez. Tá? Quanto mais esses agronejos aí, gente, tem um vídeo aqui do canal também onde eu falo especificamente desse agronejo e como o agronegócio cooptou a música sertaneja que tem raízes negras e periféricas e transformou numa ferramenta de propaganda do agronegócio brasileiro. Eu vou deixar o cardzinho para vocês assistirem. Que é o sertanejo feito para exaltar o agro, para exaltar esse estilo de vida do agroboy, que anda de Hilux, que tem não sei quantas cabeças de gado. É isso, né? Então, o agronegócio, ele, principalmente vindo agora para essa área ideológica, que inclui a indústria musical, ele faz a população acreditar que o consumo de animais é necessário. Sim. Eu tenho 12 anos de veganismo, né? Como eu falei, já indo para 13, né? E são 13 anos ouvindo. Ai, mas e as proteínas? Ai, mas como que você você não fica doente? Você não tem anemia? Mas e o cálcio? Mas e isso? Mas e aquilo? Olha aí o que a gente já acabou de falar, né? O problema dos vegetarianos não é a proteína, gente. O problema dos veganos não é a proteína. É a vitamina B12, que é algo que a gente só consegue a partir de fontes animais. Mas se ela for suplementada, não existe problema nenhum em ser vegano. Não existe problema em bater proteína para pessoas veganas. Isso é uma grande mentira para vender whey protein. Gente, tudo pode ser encontrado no reino vegetal. A única coisa que a gente realmente não encontra no reino vegetal é a vitamina B12, que a gente suplementa. Simples assim. Não tem necessidade nenhuma de consumir animais, tá ligado? Mas aí, alguém vai dizer assim, Thiago, você tá dizendo que a pessoa em situação de rua, então, ela tem que virar vegana. Não. Por isso que eu falei de soberania alimentar. Lógico. É as pessoas poderem escolher o que elas vão comer. Atualmente as pessoas não podem escolher, inclusive quem come carne. Porque até quem come carne tem deficiência de vitamina B12. Gente, sério, vocês já viram quanto é que tá 1 quilo de tilápia no mercado? Quanto é que tá 1 quilo de filé mignon?
no mercado? 1 quilo de... Vamos fazer uma carne mais barata, que não seja filé mignon. Patinho no mercado? 50 conto. 50 conto o quilo. Quem pode pagar isso? Até o frango tá caro num país onde a maioria da população não ganha o suficiente para pagar pela sua comida e vive em situação de insegurança alimentar, tendo que escolher alimentos menos nutritivos em detrimento de outros que são mais baratos, a gente não pode falar que todo mundo devia virar vegano. A maioria da população brasileira Quem tem come carne, deficiência come de qual B12. carne? Exato. O cara tá comendo a picanha ou tá comendo salsicha? Pois é, por exemplo, como eu disse, eu virei vegano com 13 anos. Então vamos lá, eu nasci em 2000. Tinha 13 anos em 2013. A minha infância foi toda em governos Lula, né? Durante a minha infância, a gente vivia em segurança alimentar, eu e minha família, né? E aí, eu só citei isso porque, né? Porque o governo Lula acabou com a fome. Não, diminuiu muito, tirou o Brasil do mapa da fome, que bom. Mas eu ainda vivi em segurança alimentar, assim como milhões de outras famílias no Brasil. E aí, quando eu viro vegano em 2013... eu nunca tinha comido tanta carne na minha vida pra sentir falta, sabe? Porque o que eu comia de carne? Hambúrguer, salsicha, nuggets, Você tava a um presunto. passo por conta da situação do que... Entendeu? Comer filé, mignon. Nunca, sabe? Eu nunca comi na minha vida camarão, por exemplo, frutos do mar em geral, enfim. Então tem muita coisa que eu nunca comi na minha vida, seja porque antes eu não tinha condições, seja porque depois eu virei vegano muito cedo, né? Sim. Então eu nunca comi no McDonald's, por exemplo, porque quando eu era criança eu não tinha condições de comer em fast food, tá ligado? Enfim, então eu virei vegano muito cedo e eu não tinha condições, então muita coisa eu nunca comi na minha vida. Então, mesmo quem não é vegano, quem come carne ou coisas de origem animal, não escolhe o que come, não tem o poder de escolher. O que o veganismo popular propõe é que você possa escolher o que você vai comer. Claro que a gente quer que as pessoas deixem de consumir animais, mas em primeiro lugar as pessoas precisam ter a opção, elas precisam ter o poder de decidir o que elas vão comer, né? E aí, junto disso, vem um conceito que é o de nutricídio, que é o genocídio através da alimentação. Então, por um lado, o nosso povo não pode escolher o que come, muitas pessoas sequer comem, estão vivendo com fome, com insegurança alimentar, e por outro lado as pessoas estão comendo, mas comendo muito mal, tá ligado? Então as pessoas comem esses industrializados, essas coisas que eu falei agora, né, como nuggets e salsicha, né? Isso aumenta o risco de câncer de estômago, aumenta o risco de colesterol, de pressão alta, de infarto, de uma série de coisas. Então, através dessa péssima alimentação, as pessoas também estão morrendo. As pessoas estão desenvolvendo vários problemas de saúde. Esse ano saiu uma pesquisa que mostrou que em torno de 57 mil pessoas por ano morrem por conta do consumo excessivo de alimentos ultraprocessados. E são essas proteínas ultraprocessadas que a maioria da população em situação de vulnerabilidade econômica consegue comer, que é o nugget, que é a linguiça, que é o hambúrguer ultraprocessado. Essa é a carne que a população pobre consegue comer. E essa é uma carne ultraprocessada, que pode trazer inúmeros riscos para a saúde. Só que a gente não tem acesso. A gente não consegue comprar uma comida de qualidade. É caro pra caralho. A gente não ganha o suficiente, porque não tem incentivo, porque os ultraprocessados têm isenção fiscal para ser mais baratos, porque isso é um nutricídio, porque o capitalismo também mata pela boca. O capitalismo também deixa que a população pobre passe necessidade para que os ricos tenham mais. Então, como a gente já falou aqui algumas vezes, o mundo tem riqueza o suficiente para acabar com a fome no mundo inteiro. 22 vezes, tá? Mais para ser mais preciso. Porém, não é de interesse dos capitalistas. Então, o problema é seu. É isso que eles falam pra gente, entendeu? Só que não estamos aqui pra aceitar a realidade como ela está e não fazer nada. Então, bora organizar esse ódio. E vai fortalecer a indústria farmacêutica. Então é tudo uma roda girando assim dentro do capitalismo, né? Onde uma coisa vai fortalecendo a outra. E as pessoas... É o Homem-Aranha apontando um pro outro, né? Aponta pra um, segurança alimentar é culpa de quem? Porque é culpa de quem? Capitalismo. Capitalismo. As pessoas vão morrendo e os cemitérios vão sendo privatizados e vai gerando lucro essas mortes. A gente vai ter que pagar pelo ar que respira, eu acho. Vai chegar uma hora que vai estar desse jeito. Assinatura. Ar Premium. Ar Plus. A gente vai ter que ficar andando com um tanque de oxigênio aqui nas costas. E alguns vai ser menores, outros vai ser maiores. Como diria Caê Guajajara, pagando água antes de saber meu nome. Pagando ar antes de saber meu nome. Me apagando antes mesmo de eu ter nome, em certos casos, né? Não é isso, gente. Quando
tudo for privado, nós seremos privados de tudo. Então, o que a gente tem que fazer? Organizar o nosso ódio, porque essa é a única forma da gente lutar para superar esse sistema capitalista e ver a comida como uma mercadoria e não como um direito humano básico, assim como deveria ser. Então, era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dos apontamentos que a gente debateu aqui. E se você chegou até o final, já queria pedir para deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, aqui na tela tem o Pix, na descrição tem o link do Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membro. É isso, galera. Beijos e até a próxima.